Vou deixar um versículo aqui para a meditação dos irmãos. No livro de... Dá para me ouvir bem aí, irmã? Estou escutando. Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um pai castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismo, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras abundante e azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém? Amém. Isso aqui é um capítulo no livro de Deuteronômio que foi escrito por Moisés e falado por Moisés. Moisés, o servo do Senhor, que foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. E Moisés tirou o povo do Egito, conduziu o povo pelo deserto, e quando ele estava na beira da entrada, de entrar em Canaã, perto de entrar em Canaã, na terra prometida, né? E Deus prometeu, a promessa primeiro foi feita a Abraão, né? O primeiro a receber a promessa dessa terra aqui foi Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. E Abraão seguiu a voz de Deus, obedeceu e partiu, sem saber para onde ia. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que ele foi embora sem saber para onde ia, apenas confiando que Deus ia guiando ele e ia mostrar o lugar que ele ficaria, né? E a Bíblia diz que ele foi peregrino em terra estranha. A mesma promessa foi feita a Isaac, o filho de Abraão, filho da promessa, que Abraão não poderia ter filhos já em idade avançada, e Sara também, além de ser estéril, já estava com a idade bastante avançada, mas o tempo passa para nós, mas as promessas de Deus, ela não tem tempo de validade. Quando Deus faz uma promessa ao crente, ela não tem prazo de vencer, não tem prazo de validade. Não importa o tempo, né, que Deus prometeu, não importa o tempo que passou,
ou o tempo que está passando, se foi o Deus que fez o céu e a terra, que prometeu, pode ter certeza que ele vai cumprir. Agora, se foi o profeta que falou da boca dele, aí Deus não se responsabiliza, não. Agora, se foi Deus que falou, é prego batido e ponta virada, como diz o ditado. Aleluia. Passe o tempo que passar, passe os anos que passar, venha o que vier, aconteça o que acontecer, a terra muda de lugar, Deus cria circunstâncias, chama à existência aquilo que não existe, vira as coisas pelo avesso, mata a gente, se muda a gente, se converte gente, mas a promessa de Deus se cumpre. Ô, glória. A palavra de Deus se cumpre. Se foi Deus que falou. E Deus disse a Abraão que ia dar um filho a ele. Que era o filho que ia herdar as promessas que Deus fez a Abraão. Quando Abraão e Sara viu o tempo passando, principalmente Sara, que foi a responsável pela precipitação de Abraão, porque ela pressionou Abraão. Quando viu o tempo passando e as promessas não se cumprindo, aí ela disse a Abraão: deita com a nossa serva, com a nossa escrava Agar, para que tu engravide ela e o filho dela vai ser nosso filho. Aí eu quero já dizendo aqui nessa manhã, cuidado com a precipitação. Não tente ajudar Deus a cumprir a promessa. Não force a porta. Não se precipite. Não crie atalhos para a promessa de Deus se cumprir, porque Deus não é menino. Quando Deus cumpre, quando Deus promete, ele cumpre sem precisar da ajuda do homem, sem precisar de arrumadinho. Exemplo, se me lembrei, eu vou falar. Um exemplo. Deus prometeu que vai te aposentar. Não precisa você pagar propina para ninguém. Não precisa você mentir. Não precisa falsificar documento. Não precisa inventar história. Porque Deus não está no meio da mentira, do engano, nem da falsidade. Se Deus te prometeu, ele vai cumprir dentro da verdade e no tempo certo de Deus. Porque tem gente que tem promessa de Deus, aí como a promessa está demorando a se cumprir, aí força a situação. Quer forçar a situação, né? Outros têm promessa para assumir alguma função na igreja. Ser pastor, ser dirigente de ciclo de oração. Aí sai empurrando todo mundo, atropelando todo mundo, vendendo, comprando, negociando, porque hoje em dia tem gente que, para assumir determinada função, vive engraxando o sapato do presbítero, do pastor direto, né? Me desculpe a expressão, usa a bajulação, chamando o pastor, o presbítero, direto para ir para a pizzaria, para a churrascaria e tal, para quando chegar o dia da consagração subir. Aí Deus não precisa desses arrumadinhos para cumprir a promessa. Se Deus te fez a promessa, se Deus tem uma chamada na tua vida, não precisa você correr atrás de ninguém. No tempo certo, Deus te coloca. No tempo certo, Deus te abençoa. No tempo certo, Deus te exalta. No tempo certo, Deus vai prosperar a tua vida. Não precisa se precipitar. A precipitação de Abraão, pressionado por sua esposa,
trouxe sérias consequências, né? Porque o filho da promessa não era Ismael, era Isaac. Mas Ismael nasceu por causa da precipitação e trouxe, até os dias de hoje, sérias consequências, né, de desunião e contenda e problemas para a nação de Israel. Então, toda precipitação ela tem um preço. E às vezes a gente só pensa no momento. Ah, eu vou resolver isso aqui rápido. Vou solucionar isso, vou deixar de sofrer, vou tomar uma atitude, vou fazer tal coisa, vou agir. Mas pense nas consequências a longo prazo. Pense nas consequências a longo prazo. Né? Prosseguindo, Jacó herdou as promessas de Isaac. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Desses 12 filhos, no meio tinha José, que foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelita que estava indo para o Egito. José foi vendido para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, José foi caluniado de tentativa de estupro. José foi parar na cadeia. Na cadeia, José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro de Faraó. José disse para o copeiro que ia voltar para o palácio: quando tu estiver lá, lembra de mim e fala de mim para Faraó. O copeiro se esqueceu de José, mas Deus estava lembrado, porque o homem pode se esquecer de você. Alguém que te prometeu que ia te ajudar, alguém que te prometeu que ia fazer alguma coisa por você, está esquecido, mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus está lembrado, lembradíssimo de você. Deus está lembrado de você. O homem esquece, Deus não. A Bíblia diz em Hebreus que Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras e do trabalho das nossas mãos. Muitas vezes ajudamos alguém, beneficiamos alguém, esperamos gratidão, esperamos o retorno, e já é errado a gente receber, já é errado a gente esperar retorno do homem. Mas às vezes a gente falha e fica esperando o retorno do bem que a gente fez da mão de alguém ou a gratidão, né? E aquela pessoa esquece, né? Às vezes a pessoa lá na frente é abençoada e esqueceu até que você existe. Esqueceu até das amizades antigas. Mas Deus está lembrado de você. Deus não se esqueceu de você. E o bem que você fez, você vai colher. Ainda que no momento seja de amargura, ainda que esse momento seja de sofrimento, mas vai chegar o tempo da colheita. Deus vai retribuir, como diz a Bíblia lá nos Evangelhos, com boa medida, recalcada e sacudida, né, transbordante. Porque quando Deus retribui, é de muito. Né? Uma medida recalcada, sacudida, transbordante, é quando a gente vai colocar, pronto, quando eu vou colocar a farinha no pote, né, na vasilha, que não está cabendo, aí eu bato ele assim, eu tampo ele e bato ele assim para socar, para caber mais. Né? Então é assim que Deus abençoa o crente. Quando não está cabendo, você vai receber tanta bênção, você vai receber tanta bênção, você vai ser tão abençoado por Deus, que não vai caber no armário, não vai caber na geladeira, não vai caber no guarda-roupa. Hey. A promessa de Deus é essa. Só que a gente tem que entender que antes da prosperidade, antes da bênção chegar, tem um período de sofrimento. E esse período de sofrimento pode fazer a gente errar,
sair da posição e até perder a bênção. No capítulo 8 que eu li aqui, de Deuteronômio, a gente vê que o povo sofreu no deserto, não foi? Deus disse, vou te colocar numa terra que mana leite e mel. Só que para essa promessa se cumprir, veja a trajetória que o povo de Deus passou no deserto. Sofreram, enfrentaram guerras, enfrentaram seca. Teve lugar que eles chegaram, não tinha água. Teve lugar que eles chegaram, foram desprezados pelos habitantes da terra, tiveram que enfrentar a guerra, né? Mas, durante os 40 anos nesse deserto, a Bíblia diz que nem os pés incharam, as roupas não envelheceram, e todo dia, pela manhã, tinha o maná que descia do céu. Quando o povo desejou carne, Deus mandou chuva de codornizes. Aí eu quero dizer nesta manhã, o deserto é longo, o deserto é lugar de sofrimento, mas no deserto tem a provisão de Deus. Provisão. Então somente não murmure no deserto, não reclame, não blasfeme. E cuidado para não acontecer com você o que aconteceu com boa parte ou a maioria dos israelitas, que foram impedidos de entrar na terra prometida por causa da murmuração. Chegaram ao ponto de desejarem voltar para o Egito. Tem crente que cai no mesmo pecado de querer voltar para o Egito por causa das circunstâncias do momento, por causa do sofrimento, por causa da provação. Aí começa a dizer, no Egito eu não passava por isso. No Egito eu tinha mais fartura. No Egito minha mesa era farta. No Egito eu tinha isso. Aí começa a murmurar, cuidado para não cair morto no deserto. Porque a Bíblia diz que Deus não se agradou da maior parte deles, e muitos pereceram no deserto e não viram a promessa. Não porque Deus é mentiroso, não porque Deus não tem capacidade de cumprir a promessa, mas a tua murmuração, a tua reclamação pode impedir de você receber. Só Josué e Caleb, da geração que saiu do Egito, entrou na terra porque eles perseveraram em seguir ao Senhor. Quando eles viram os gigantes que tinham que enfrentar, que eles espiaram a terra, lugar fortificado, gigantes, e a maioria dos espias começaram a derreter o coração do povo. Ah, impossível. Como é que a gente vai vencer esse povo? Eles são gigantes, tem exército. A gente é um povo escravo que saiu do Egito, não tem experiência de guerra. Como é que a gente vai vencer esse povo? Aí começaram a desanimar o restante do povo, porque um desanimado desanima 1000. Mas Josué e Caleb disseram, não, vamos enfrentar, vamos vencer. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir a terra. Não importa o tamanho do gigante, não importa a quantidade do gigante, não importa o tamanho do muro que a gente vai derrubar, não importa o exército que a gente vai enfrentar. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar nessa boa terra. Tão somente agrade a Deus. Tão somente tenha preocupação de Deus se agradar de você. Não importa quantos estão contra, não importa quantos dizem que você não vai vencer, não importa quantos dizem que você já está derrotado, que você já está vencido. Se Deus se agradar de você, Ele vai te colocar na boa terra, a terra que mana leite e mel. Muitos que criticaram, muitos que zombaram, muitos que falaram mal de você, muitos disseram que você estava derrotado ou derrotada.
não vai alcançar a promessa, mas você vai estar lá de posse de vitória. Aleluia. Moisés fez uma recomendação aqui de Deuteronômio 8, que quando o povo entrasse nessa terra, tão somente guardasse os mandamentos do Senhor. Aí no versículo 2 diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Deus é onisciente. É ou não é, irmã Carminha? Deus é onisciente. Deus conhece os nossos pensamentos. A Bíblia diz no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor tudo conhece. Então, Deus conhece tudo. Mas aqui nesse versículo 2, Moisés disse que Deus guiou o povo pelo deserto 40 anos para te humilhar, foi Deus que fez isso com o povo, para te humilhar, para te tentar, não no sentido de tentação, mas aqui a palavra tentar aqui é o sentido de provação, porque Deus não tenta ninguém para o mal, né? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Mesmo Deus sendo onisciente, Deus põe o homem na prova para saber o que tem no coração dele. Não é que Deus não saiba, mas o homem, o ser humano, ele se revela no meio da provação. Nós revelamos a nossa essência, quem verdadeiramente nós somos, na hora do aperto, na hora do acocho, na hora da prova, na hora da luta. Aí Deus permite certas situações na nossa vida para avaliar o nosso comportamento. Porque você ser crente na fartura é muito bom, é fácil demais. Você ser crente sendo abraçado, elogiado, querido em todo canto que chega, é mil maravilha, meu irmão. É muito bom. É muito bom ser crente com o guarda-roupa cheio de roupa, com o armário cheio de comida, sendo abraçado, sendo elogiado, um carro novo na porta, 0 quilômetro, uma boa casa. Mas Deus te guia pelo deserto, Deus te coloca no deserto, né? Deus te prova na fornalha da aflição para saber o que tem no teu coração, se tu vai guardar a palavra dele ou não, se tu vai guardar os mandamentos dele ou não. Foi o que ele fez aqui com o povo, porque tem gente que é crente, dá tanta glória a Deus, porque tá tudo bem. Aí Deus permite vir um vendaval, um reboliço, uma forte tempestade, um vento forte para soprar na tua vida. Aí você começa a desanimar, você começa a se entristecer, já não canta mais como cantava antes, não quer trabalhar mais para Jesus, está reclamando da vida, está pensando que Deus te esqueceu, estás achando que Deus é injusto com você. E eu até já falei aqui outra vez do Salmo 73, que tem uma grande lição para nós, onde o salmista do Salmo 73 quase se desviou. Ele usou a expressão, meus pés quase escorregaram, quando eu comecei a olhar a prosperidade do ímpio. Porque ele começou a avaliar a vida dele, né? Eu sou servo de Deus, eu sou fiel, faço a obra de Deus, sou levita no templo do Senhor e sou castigado todo dia.
todo dia castigo, todo dia problema, todo dia dificuldade. O ímpio, meu vizinho, blasfema de Deus, zomba de Deus, pratica todo tipo de pecado e parece que a vida dele é mais fácil do que a minha. Que negócio é esse? Em vão tenho lavado as minhas mãos da inocência. Aí ele disse, oxe, desse jeito não vale a pena servir a Deus, porque o ímpio aí do meu lado é perverso, é mau, é ruim, vive na bênção, parece que as coisas é tudo fácil para ele. E eu sou um servo fiel e vivo aqui nesse aperto, nesse sofrimento. E quando a gente tem a tendência de pensar assim, aí a fé vai lá para baixo. A tendência é cair. Só que ele disse, até que eu entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Então entenda que a nossa vida, como Jesus disse, a vida de qualquer um não consiste na abundância daquilo que ele possui. Deixe de olhar o que o povo tem, deixe de olhar o que o vizinho tem, deixe de olhar o que o seu patrão tem, né? Tem gente que é revoltado com alguém só porque alguém tem. Não, se ele tem, é problema dele com Deus. Não importa se ele mereceu ou não mereceu para ter. Então, somente tira a amargura do teu coração, tira a angústia, tira a tristeza, tira a revolta, porque existe crente também revoltado com a vida. Arranca todo o mal que está no teu coração, limpa. E entenda que o seu maior tesouro não está na terra. Entenda, coloque na sua mente, coloque no seu espírito, dentro do seu coração, que a sua herança não é daqui, que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque a Bíblia diz que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. E se você não tem essa certeza, procure ter. Procure ter. O salmista disse, eu entendi o fim deles. O fim deles é que quando eles morrerem, eles vão para um lugar de tormento. Aqui na terra eu sofro, aqui na terra tem perseguição, aqui na terra eu não tenho bens materiais, aqui na terra eu sofro todo tipo de males, mas no dia que eu sair daqui, no dia que eu sair da terra, eu vou para um lugar de descanso eterno. Eu vou morar com Deus, eu vou ver a face de Jesus, eu vou ver Jesus como ele é, eu vou gozar uma eternidade com Deus. E isso é o que importa. Isso é o que importa. Então a Bíblia diz no Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que Deus humilhou o povo. Foi Deus que humilhou. Deus permitiu o povo ser humilhado, né, para provar, para saber o que estava no coração dele, se guardaria os seus mandamentos ou não. Olha aqui o versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome. Deixar ter fome? Sim, Deus deixou o povo ter fome. Deus deixou o povo ter sede. Aí tem gente que pega o versículo isolado, nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sim, o justo não é desamparado e nem a sua descendência vai mendigar o pão. Mas a prova bate na porta. A prova bate na porta. Porque é bíblico. O apóstolo Paulo disse, Filipenses capítulo 4, versículo 12, que a gente gosta mais do versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito bonito esse versículo. Aí a gente escreve esse versículo no quadro, no painel do carro. É muito bonito esse versículo. Mas o contexto, veja o versículo 12, o que Paulo disse. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter alegria. Sei ter escassez e sei ter abundância. Em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fome, a ter fartura, quanto a passar necessidade. Aí Paulo complementa dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode estar faltando galinha,
pode estar faltando carne na geladeira, tá comendo ovo o mês todinho, ovo com cuscuz de manhã, no outro dia ovo com cuscuz de novo, no outro dia ovo com cuscuz de novo. Mas nesse deserto tem a provisão de Deus. Deus não deixa você morrer de fome. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você for fiel no pouco, se você louvar no pouco, se você agradecer no pouco, se você for grato a Deus neste momento agora, lá na frente tem vitória. Tem prosperidade, tem fartura. Né? Aí a Bíblia diz aqui, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Por que Deus coloca a gente no deserto? Primeiro, para saber o que está no nosso coração. Porque a gente pensa que é crente, mas a gente só sabe que a gente é crente na hora da prova. É no deserto que você se revela. É no deserto que você mostra quem você é. Porque tem gente que é muito crente, mas se alguém pisar no dedo do pé dele, ele dá uma bufetada. É crente, é cheio de fogo. É cheio de fogo na igreja. É o mais que fala línguas estranhas. Mas se der um peteleque, vai levar uma bufetada no nariz. Aí Deus está te amassando, Deus está te quebrando, Deus está tirando as pedras que tem no barro. Não é? Deus está te peneirando para tirar o que tem dentro de você que veio do Egito. Porque o povo, quando saiu do Egito, carregou dentro deles um bocado de coisa. Eles estavam indo para Canaã, mas o coração estava no Egito. Aí tem crente que está dentro da igreja, mas o coração está no Egito ainda. Está no Egito. Ele sabe que tem uma promessa de entrar em Canaã, mas ele não sabe se comportar como alguém que está indo para Canaã. Não sabe se comportar como alguém que está indo para Canaã. A todo momento vem o desejo de voltar para o Egito. E ainda abre a boca para dizer, falta um tantinho assim para eu voltar para o Egito. Se me apertar demais, eu volto para o Egito. Aí eu digo a você, quem vai perder é você. Eu prefiro marchar para Canaã. Mesmo sofrendo agora, eu prefiro marchar para Canaã, que a terra lá é boa, terra fértil, onde tem casas boas, né? Que a terra que o povo for morar, no versículo 8, 9, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre, né? Terra boa, lugar de fartura, de prosperidade. Só que para chegar nesse lugar bom, eu tenho que passar pelo deserto. Ou pensou que Deus ia levar o povo para a terra de Canaã, ia levar de Jatim, né? Aí Moisés ia lá chegar no Egito lá com um avião Boeing, entra todo mundo aqui, o avião pronto, pousamos aqui já na terra Canaã. Que maravilha. Não, não é assim não. Tem um processo. Tem um processo para a promessa se cumprir. Né? Só que, mesmo no deserto, como eu falei, tem a provisão de Deus. Deus não deixa faltar. Pode não ser aquilo que você quer. Porque o meu desejo era comer carne de manhã, de tarde e de noite. Carne, bife, chambaril, mocotó de boi. O meu desejo era abrir a geladeira ali e ter lá uns 3, 4, 5 quilos de carne, todo tipo de carne. Né? Mas não tem a carne, mas tem outra coisa. E o importante é o quê?
eu estar de bucho cheio. É importante eu estar de bucho cheio. Não é não, irmã Carminha? É importante eu estar de bucho cheio. E se faltar de manhã, de tarde chega. Se faltar de tarde, Deus não vai deixar você dormir com fome, eu tenho certeza. Olha, eu vou contar um rápido testemunho aqui, que eu me lembrei aqui. Não sei se eu já contei, eu acho que eu já contei. Quando eu tinha por volta de 16, 17 anos, eu morava com minha mãe e com meu pai. Meu pai e minha mãe teve... Dormi, Juliana. Tá apagado, né? Não estão dormindo aí? Meu pai e minha mãe teve 7 filhos. Eu sou o mais velho. 7 filhos, eu sou o mais velho. Meu pai é aposentado com um salário mínimo. Minha mãe não trabalhava. Eu tinha 17 anos, também não trabalhava. Meus irmãos não trabalhavam. Agora imagine sustentar uma família de 7 filhos com um salário mínimo só. Sem ter outra renda. Não existia negócio de Bolsa Família, não existia essas coisas. É difícil, não é? Aí eu fui para o ciclo de oração. E naquele tempo, no ciclo de oração, dava comida, né? Não sei aí se ainda dá. Aqui em Pernambuco dava, né? A gente ia de manhã, orava, passava o dia. Aí almoçava lá, dava uma comida, ou almoço, ou uma sopinha. Eu ia orar, mas aquela comida do ciclo de oração me sustentou muito tempo. Me sustentou muito tempo. E quando eu voltei para casa de 4 horas da tarde, 4h30, só tinha no fogão, já tinha feito cuscuz. Tinha cuscuz feito. Mas não tinha uma carne, não tinha um ovo para assar, né? Não tinha nada para colocar no cuscuz. Aí eu botei o cuscuz no prato, tem até um prato pequenininho aqui, um pires. Eu coloquei o cuscuz no prato, aí entrei para dentro do quarto. Não tinha nada para colocar em cima do cuscuz, nada, nada, nada. Eu coloquei o cuscuz no prato, entrei dentro do quarto, aí levantei assim. Levantei e fiz uma oração de agradecimento. Fiz uma oração de agradecimento. Não foi de reclamação, não. Fiz uma oração de agradecimento. Eu disse, Deus, eu te agradeço, porque tem muita gente que nem comeu hoje. Principalmente lá na África, em alguns países da África, né? Eu te agradeço porque tenho esse cuscuz aqui para me alimentar. Muito obrigado. Aí eu deixei o cuscuz, botei em cima da cama, o prato. Aí eu disse, eu vou aqui no quintal pegar folha de laranja. Não sei se alguém já tomou chá de folha de laranja. Eu já. Já? Eu digo, vou aqui no quintal arrancar umas folhinhas do pé de laranja, aquelas folhas verdes, né? Do olhinho da laranja. E vou fazer um chá de folha de laranja. Eu disse, eu vou fazer um chá de folha de laranja para não comer o cuscuz puro, sem nada, só com água. Quando eu saí, é por isso que eu digo, tem crente que não sabe nem o que é prova. Quando eu saí no quintal, que eu estava arrancando lá as folhas de laranja, a vizinha que mora na frente me chamou. Irmão, a sua mãe está em casa? Eu digo, tá não, irmã. Ela não tá não, ela disse. Eu ia perguntar a ela se ela queria uns peixinhos. Na mesma hora, queria perguntar a ela se ela queria uns peixinhos. Eu digo, ela quer, irmã, pode trazer. Ela não tá não, mas eu tenho certeza que ela quer. Pode trazer. Ah, mas espera aí um momentinho que eu vou aqui pegar. Aí ela entrou dentro da casa dela. Só que veja o detalhe, viu? Veja o detalhe. A irmã entrou, trouxe o peixe e trouxe meia garrafa de óleo. De óleo, de comida, daquelas garrafas. Ela trouxe meia garrafa e disse, olha, irmão, esse mês eu comprei muito óleo, tá sobrando óleo na minha casa.
pega esse óleo também. Isso. Aí eu entrei para dentro de casa dando glória a Deus. O detalhe foi que quando eu entrei dentro de casa não tinha óleo. Isso. Eu não disse a ela que não tinha óleo. Deus mandou o peixe e mandou o óleo. Porque eu ia assar o peixe como? Como era que eu ia assar o peixe? Entendeu? Deus sabe ou não sabe dos mínimos detalhes da nossa vida. Verdade, glória. Como diz um louvor, detalhe por detalhe. Deus conhece a gente, detalhe por detalhe. Deus sabe tudo da tua vida. Deus conhece todos os detalhes da tua vida. Jesus disse que até esses cabelos da nossa cabeça aqui estão todos contados. Oh, glória, aleluia. Se eu Jesus fosse assar o peixe sem óleo, ia grudar na frigideira, ia... Não presta assar peixe sem óleo. E Deus sabia que não tinha óleo, eu nem sabia. Eu não sabia que não tinha óleo, não. Eu pensei que tinha. Mas Deus sabia que não tinha. Mandou o peixe e o óleo. Aí eu assei, coloquei em cima do cuscuz e comida e glória a Deus. Oh, Jesus Entendeu? grande. Parece uma coisa pequena, mas para mim foi coisa grande. Foi. É. Verdade. Um dia fui trabalhar e estava sem o dinheiro da passagem, estava faltando 10 centavos. O que é 10 centavos, né? Eu disse, Jesus, eu não gosto de dizer para o motorista que está faltando tanto, ou pedir para ele abrir por trás para eu entrar. Daqui para a parada do ônibus, fácil eu achar esses 10 centavos? Quando eu cheguei na parada, os 10 centavos estavam no chão. Eu digo, Oh, obrigado, clica Jesus. maravilhoso. Você quer testemunho? Oh, glória. Conta Deus mais, cuida de Jesus. nós. Deus cuida de nós. Deus cuida de Foi. você. Deus cuidou do povo no deserto. Deus cuida do seu povo na terra. Agora, se você ambicionar coisas altas, querer coisas além daquilo que você fica olhando para os outros e quer ter o que os outros têm, a inveja, a amargura, a tristeza pode entrar no teu coração e te fazer uma pessoa muito infeliz. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. Se Deus quer que você tenha um pão, é um pão que Deus quer que você tenha. Se Deus quer que você ganhe um salário mínimo, é um salário mínimo que Deus quer que você Deus me deu tenha. uma bolachinha aqui. E eu só mastigando a bolachinha. Oh, glória. Então, seja feliz com o que Deus te deu. Não é em vão que Jesus disse, ser pouco que não muito tem que colocar. Como é que eu quero chegar no muito? Deus não vai dar nunca. Então, seja fiel, seja feliz. Demonstre alegria com teu Deus. Arranca essa tristeza, arranca essa amargura, essa revolta da vida porque não conseguiu as coisas, né? Porque alguém tem, porque seus irmãos conseguiram, porque alguém conseguiu e você não. Você só tem o que Deus permitir que tenha. Louve a Deus. Exalte o nome do Senhor. Glorifique o nome de Jesus. Agradeça a Ele porque Ele é a tua porção. Ele é a tua herança. Quando o Salmo 23 diz assim, na maioria das traduções da Bíblia, né? Das traduções bíblicas, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí tem gente que pega esse versículo e interpreta ele errado, até porque a melhor tradução não seria essa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí pensa que não vai faltar nada. Aí pega esse versículo e diz, Deus é o meu pastor, não vai me faltar nada. Só que a interpretação não é essa. No original está dizendo assim, ó. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não é que nada vai faltar, é Deus que não vai faltar. Tá entendendo? É Deus que não vai faltar. Pode faltar carne. Pode faltar um carro para você andar. Pode faltar saúde. Pode faltar dinheiro. Pode faltar veste. Mas Deus não vai faltar na tua vida. Oh, glória.
Jesus não vai faltar. Pode faltar um esposo, pode faltar uma esposa, pode faltar um namorado. Né? Tem tanta gente aí que nunca consegue arrumar ninguém, mas não falta Jesus. Verdade. Não vai faltar Jesus. Não vai faltar Deus na tua vida. Pode faltar o que tiver de faltar. Não faltando a presença do Todo-Poderoso, como diz aquele hino, se você perdeu tudo aqui e não perdeu a fé, você não perdeu nada. Se você tem Jesus, se de fato você tem Jesus na sua vida, você é a pessoa mais rica desse mundo. Você é a pessoa mais rica desse mundo. Você é a pessoa mais milionária. Tem um hino antigo aí, cantado por uma criança, e diz assim, eu acho que a irmã Carminha já ouviu, porque esse hino é antigo. Não tenho muito tempo na igreja, mas conheço esse hino. Muitas vezes me perguntam por que eu sou tão feliz, porque vivo só cantando, sempre, sempre a sorrir. Eu respondo com alegria, é Jesus que habita em mim. Sou filho de um Deus vivo que sempre cuida de mim. Sou muito rico, sou milionário, eu tenho Cristo, eu sou feliz. Aqui no mundo não tenho nada, mas lá no céu tenho um palácio para mim. Glória. Aleluia. Eu acho que o nome, pesquisar lá no YouTube, lá é Pingo de Gente, o nome da menina que canta. Então, eu sou muito rico, eu sou milionário. Pesquise lá e mande para eu, Francisco. Certo? Eu tenho o que a maioria dos bilionários desse mundo não tem. Eu tenho um nome escrito no livro da vida. Vou andar em ruas de ouro. Vou ter um corpo glorificado semelhante ao corpo de Jesus. Aqui na terra meu corpo é castigado. A doença me persegue. Vivo doente, mas eu quero ver essas doenças que me acompanham entrar no céu. Eu duvido. Eu duvido. Então eu sou muito rico, sou milionário, eu tenho Cristo, eu sou feliz. Será que você, eu digo você, eu estou dizendo aqui para todos, será que você não entende o valor da salvação? Será que ainda não colocou na mente o que significa ter o nome escrito no livro da vida? Quando os discípulos voltaram para dizer para Jesus, mestre, olha, em teu nome a gente expulsou demônio, curou enfermidade, realizamos muitos milagres, os demônios se sujeitam ao teu nome. Jesus disse, não se alegre com isso não. Se alegre pelo nome, o vosso nome está escrito no céu. Se alegre pelo vosso nome está escrito no céu. A importância do nome está escrito no céu. Eu vi a filha de Silvio Santos, um vídeo dela, e até compartilhei, que ela é evangélica, né? Uma das filhas dele, eu não sei as outras. A Patrícia Abravanel, ela é evangélica. E ela disse, tem muita gente que acha que é importante ser filha do Silvio Santos, que é uma coisa muito grande, porque eu sou filha de Silvio Santos, eu tenho uma herança para receber do meu pai. Ela disse, mais importante, ela pregando na igreja, a filha de Silvio Santos, ela disse, o mais importante é ser filha de Deus. Mais importante do que ser filha de Silvio Santos é ser filha de Deus, porque o tesouro que Deus tem para você, Silvio Santos não pode te dar. E eu creio que ela entendeu isso. Aqui eu posso herdar a herança do meu pai, mas eu não posso chegar no céu. Agora, se eu for filha de Deus, se eu for filho de Deus, a herança que Deus tem para mim é maior do que todo tesouro que tem nessa terra. Aleluia. Então, se alegre pelo seu nome, está escrito no livro da vida. Que grande privilégio que Deus te deu. Para encerrar, 1 João, capítulo 3. Oh, glória. Aleluia. Jesus está falando forte conosco nesta manhã. Que manhã gloriosa.
Que manhã que vale a pena você compartilhar. Essa clínica nesta manhã está especial. Compartilhe. Não deu tempo nem Francisco pentear o cabelo. Mas está aqui trazendo essa palavra boa. 1 João capítulo 3, versículo 2, versículo 1 João, não é o Evangelho de João, é 1 João, aquelas cartas de João lá antes do Apocalipse. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede quão grande caridade ou amor, né, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O versículo 3, olha, aqui está a receita. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Deus nos deu um grande privilégio de a gente ser chamado filho de Deus. Deus deu esse grande privilégio. Quando Jesus se manifestar, quando ele voltar, a gente vai receber um corpo semelhante ao corpo dele. E como ele é, nós vamos ver ele face a face. Aí a Bíblia diz aqui, todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Todo crente salvo, ele tem desejo de santificação. Ele tem cuidado para não manchar suas vestes. Ele tem cuidado para não perder essa herança. Não é? E é aquele versículo que a irmã Carminha fala sempre. Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Está lá em Apocalipse, né? Apocalipse 3 e quanto, irmã Carminha? 11. 11. Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Então a Bíblia diz, todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Quem não tem desejo de purificar, de se santificar, de viver uma vida com Deus, é porque não tem essa esperança. Mas quem tem, quem sabe que tem, quem tem certeza que tem, gosta de andar na linha. Tem muito cuidado para não desagradar a Deus. E se você que está ouvindo aqui essa palavra e não tem essa esperança, não tem essa certeza, se os teus olhos estão só voltados para as coisas desta vida, para as coisas terrenas, e você só gosta das coisas daqui, se preocupa com as coisas daqui, só quer saber em ostentar as coisas daqui, e não tem um mínimo de interesse pelas coisas espirituais e pelo céu, eu te convido nesta manhã a entregar sua vida para Jesus e receber o verdadeiro tesouro. Né? Tem um hino de Estevão Jacinto, deixa eu ver se eu me lembro agora também. Aqui no mundo eu não tenho tesouro, não tenho ouro e nem joias de valor, não tenho prata nem riquezas escondidas, até minha vida foi Jesus quem resgatou, mas te garanto, minha vida é como um rio que corre alegre vencendo os desafios. E quando clamo, Deus do trono se levanta. Quem tem Jesus, com este mundo não se engana. Quem tem Jesus, tem vida eterna, tem alegria, tem ousadia de falar ao mundo que ele vai voltar um dia. Quem tem Jesus, tem esperança, vitória alcança, nunca se cansa. Quando a tempestade, ele chega e faz bonança. Aleluia. Glória. Aleluia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenham todos uma boa manhã e uma boa tarde e um bom dia na presença de Deus. Amém, meu filho. Jesus continue lhe escondendo debaixo da mão dele. Você e sua família. Se você se acordou hoje angustiado, se acordou com depressão, abre a tua janela ou vai aí na varanda, ou vai na frente da tua casa, olha para o céu e agradece a Deus pela tua vida. Agradece pelo que Deus já te deu. Em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus. Está difícil hoje, amanhã melhora.
tem uma frase que diz, ora que melhora. Ora que melhora. Então, comece agradecendo antes de reclamar. Levante pela manhã, levante suas mãos para o céu, agradeça a Deus, exalte a Deus. A sua vida pode estar difícil, mas tem gente que está pior do que você. Tem gente que está em situação mais difícil. E mesmo estando em situação difícil, pessoas com câncer, pessoas em estado terminal, pessoas morando debaixo de uma ponte, mas tem gente que se acorda de manhã cantando, louvando, mesmo com diagnóstico dizendo que é o fim, mas está transbordando de felicidade. Então você não tem razão, você não tem motivo para andar desse jeito, para viver desse jeito. Você não tem motivo para ser revoltado, você não tem motivo para ser revoltada. Em vez de olhar para as dificuldades, olha para os benefícios que Deus tem feito na tua vida. Deixa de ser ingrato, deixa de ser ingrata. Olha para o que Deus já tem feito até hoje, porque talvez o que está impedindo da tua vida progredir é essa amargura que você carrega dentro de você. Já vou lavar essa esses troços aí no TikTok. Essa revolta enrustida que tem dentro de você, da vida, que só sabe reclamar e murmurar, e isso é que está impedindo da tua vida crescer, progredir. Então, joga a tristeza fora, joga a revolta fora, tira o entulho que está dentro, enche a tua vida de alegria, de felicidade, de gratidão, que Deus só tem coisa boa para nós. Amém? Deus abençoe.